Flávio, a gente já falou aqui de um ponto, né, que a gente sempre destaca nesse time do São Paulo. A raça, a dedicação, coisa que falta em muitos rivais. Agora, tem que valorizar também, a gente ainda vai falar muito do jogo, mas tem que valorizar também o torcedor do São Paulo. Porque o São Paulo, ele vive numa draga há 12 anos, vive até mais, só que conquistou aquele título da Sul-Americana, que deu uma suavizada. Agora, são 12 anos no momento, né, Bruno? Já são 13. A Sul-Americana foi em 2012, Foi então são 12, vai para 12 agora, né? 12 anos sem um título de expressão. E o torcedor do São Paulo, mesmo sabendo das dificuldades, da situação financeira do clube, mesmo tendo aquela situação do estatuto, que o torcedor ficou revoltado, que a diretoria precisando se preocupar com o futebol do São Paulo, se preocupou em continuar no poder. Cara, o torcedor lota o Morumbi, o torcedor apoia, geralmente só vai no fim do jogo. E hoje, mais uma vez, Flávio, foram 45 mil torcedores no Morumbi e essa torcida merece a boa fase do São Paulo. Porque eu costumo dizer, o torcedor leal é o que tá com você na hora ruim. E o torcedor do São Paulo tá fechado com o time, né, Flávio? Olha, você sabe que eu não vou a estádio, né? Não tenho nenhum interesse de retomar isso. Como né? você é chato. Esse restinho de século eu não pretendo mais ir a estádio de futebol nenhum no Brasil. Por quê? Não tem o menor sentido, não tem a menor razão. Os estádios são péssimos para se chegar e tal. Não. Enfim, não vamos entrar nessa, isso é outra coisa. Mas o Bruno vai. E o Bruno me falou que... Por que a torcida do São Paulo vai? Porque eles meio que desencanaram de ficar sonhando com vitória. Então o torcedor, tô falando torcedor normal, não uniformizado, que eu não considero torcida. Isso aí são facções políticas que vão lá para fazer política. Mas o torcedor normal, ele vai numa boa, ele se diverte. Quando ganha, ok, quando perde também leva numa boa. Eles partiram meio que para aquela de, não vai ser campeão. Eles entenderam a situação do time. Então tem um filho pequeno que ele conta a história, o time era grandão, fazia um monte de coisa e tal. E o menino ficou São Paulino. E aí o pai vai lá, tenta ver se dá alguma coisa, mas não dá. Mas isso virou meio que uma coisa folclórica. E aí eles vão lá pra ver isso. E acabam apoiando o time. Mas meio que desencana. Se ganhar, porque é legal. Se não ganhar também, não tem estresse, não tem nada. Foi pelo menos isso que o Bruno me falou, quando levou, inclusive, os filhos dele lá no estádio, que é numa boa, que é meio... vai lá pra se divertir, pra curtir o jogo. É o legal, como entretenimento. Sabendo que, né? Pode ser derrotado por qualquer time, vai sofrer, mas no final é uma curtição. Isso também é uma maneira de se ver futebol. Eu acho bem bacana isso. Aliás, é assim que se deveria ver futebol, né? Não, e a torcida também, ela sabe que é a força que ela dá. Contanto que quando a torcida do São Paulo ela vai cobrar do São Paulo, ela diz, a gente está fazendo a nossa parte, a gente vai nos jogos, a gente dá apoio. Eu cansei de ver a torcida do São Paulo, quando ela se mobiliza, ela dizer, a gente está fazendo a nossa parte. E é bom demais, né, Piperno, essa rivalidade do futebol, porque eu tô vendo o chat aqui, o torcedor do São Paulo, na zoeira, e tem toda a razão de zoar, tá agradecendo ao Flamengo. Eu tô vendo vários aqui no chat, obrigado, Flamengo, pelo Dorival, e tem que agradecer mesmo, porque a draga que o Flamengo tá, a apatia que o Flamengo tá, a gente vai falar do jogo do Flamengo também, a vergonha que foi a atuação do Flamengo contra o Cruzeiro hoje, diante de 65 mil pessoas. O Flamengo trocou o Dorival pelo Vitor Pereira. Dorival tinha ganhado Libertadores, Copa do Brasil, Vitor Pereira não ganhou nada. O Corinthians do Vitor Pereira geralmente não jogava nada. Não deu pra entender por que o Flamengo trocou um pelo outro. Eu costumo dizer, se é trocar pelo Jorge Jesus, um ídolo eterno que fez história no Flamengo, tudo bem, teria uma explicação. Agora, trocar pelo Vitor Pereira, e agora o Sampaoli também está tendo dificuldade. E o Dorival, o torcedor são paulino, tá aqui o Piperno, e tem razão, não tem? Agradecer, muito obrigado, Flamengo, pela incompetência dos seus dirigentes. Mas é porque eu acho ótimo, enfim, é super divertido quando o torcedor faz esse tipo de ironia, né? E, enfim, ironia que faz bem ao futebol. Mas é que, veja, o Flamengo, às vezes, ele se acha assim uma espécie de São Paulo Fashion Week da bola, que é encher de grife para fazer disso, né? Acha que aquilo é um desfile da bola, e não é, o mundo real é outro. Então, assim, o Dorival tem
menos grife do que esse monte de nomes aí que você citou, mas ele é melhor que os 3. Ele é melhor que o São Paulo, ele é melhor que o Vitor Pereira, ele é melhor que o Paulo Souza. O São Paulo é uma grife, indiscutivelmente. Eu não sei se ele é melhor que o São Paulo. Eu tenho convicção como que hoje treinador, eu não sei se ele é melhor. Mas ele fez um trabalho bem melhor por enquanto no Flamengo. Ou os outros eu acho muito melhor. Eu acho ele melhor que o Vitor Pereira, eu acho ele melhor que o Paulo Souza, que o São Paulo eu ainda não sei. Mas não acho que ele deveria ter saído. O último trabalho que o São Paulo fez, por exemplo, no Sevilha, um desastre. Olha o que é o Sevilha depois que ele saiu. Isso não é de graça. O São Paulo conseguiu ser um fracasso da seleção argentina. Eu acho ele bom técnico, principalmente se comparado à média aqui do futebol brasileiro. Nem vou discutir isso. Mas assim, eu acho ele bom. Eu não acho ele, assim, uma grife sensacional e tal, que vá de fato mudar muito. Ele fez um lindo trabalho aqui no futebol brasileiro no Santos. No Atlético foi um trabalho razoável. Aí ele foi para a França, trabalho razoável num time importante. No Olympique ele foi bem. Primeiro ano e tal, depois, né, enfim, o trabalho caiu. Ele brigou lá, né? Brigou e tal, né? Um cara difícil. Depois ele foi. Ele tinha ido bem lá atrás do Sevilha, agora foi muito mal. Mas assim, eu acho que é claro que é chover molhado, a gente fala do Dorival, o fato dele ter saído de uma forma muito injusta lá do Flamengo, mas acho que o Flamengo errou muito. Agora, acho sim que o São Paulo evoluiu, o São Paulo está competitivo. E ouvindo o Flávio falar, eu até imaginei, falava, o São Paulo, a torcida de São Paulo, mais ou menos parecida assim com a do Borussia Dortmund, né? Vai lá, enche o estádio, vibra e sabe que não vai ganhar, né? Mas... O Dortmund é uma piada, né? O Borussia Dortmund é uma piada que joga futebol. Não é um time. O Borussia Dortmund não é um time. O Borussia Dortmund é uma piada que joga futebol. Não é possível o negócio dele. Agora, ô Bruninho, você fala da base do São Paulo. Né? A base do São Paulo mais uma vez fez a diferença, que foi o Pablo Maia. Sim. Que fez o gol do empate. Você sempre diz, o São Paulo tá na draga. Mas quando precisa, quem compra o barulho é a base. Sim. E mais uma vez esses garotos da base, o David não, já é um pouco mais velho, mas o Pablo Maia fazendo o gol de empate quando mais precisava. E a base ajuda muito, é fundamental, né? A base mantém o São Paulo competitivo nesses anos todos. E o Pablo Maia fez mais um gol de fora da área, uma característica dele. O Beraldo faz um ótimo ano. O Nestor faz muita falta quando não joga. Hoje ele não jogou. Ele é o jogador mais talentoso do meio-campo do São Paulo. É um jogador que tem a maior capacidade de tentar um passe diferente no meio-campo do São Paulo. Ele faz falta. O Dorival tem utilizado normalmente 3 jogadores no meio, ele é o terceiro homem, não tem ninguém que faça a mesma função. Quando ele não joga, você tem que colocar mais um atacante, às vezes até um cara de lado, você tem que mudar um pouquinho a maneira do time jogar. O Dorival tenta adaptar o Alisson ali por dentro, o Michel Araújo também, mas são jogadores de outro estilo, são jogadores mais de briga, de luta, de correria. O Nestor é mais técnico. Até a torcida pega no pé dele algumas vezes, mas ele é um cara com uma característica diferente dos outros que jogam ali. Ele é um cara mais técnico, mais leve. Então, a base é fundamental para o São Paulo. A base... Isso a torcida não se deu conta. Porque o que ela enche o saco dos moleques da base... Muitas vezes sobra para os meninos mesmo. Quase sempre. Sim. Ela destrói os meninos, quase todos. Eu falo, quando a torcida de São Paulo começa a pegar no pé de um garoto, é porque ele é muito bom e vai fazer sucesso. O Igor Gomes foi um, né? Igor Gomes. Ele já tá indo bem. Casemiro, Kaká. Os moleques... O Gabriel Sara também. Isso. Eles começam a encher o saco dos moleques. Pode comprar que é bom jogador. E alguns viraram o Casemiro hoje um jogador mitológico, pô, né? Um cara de 5 Champions League e tal. E saiu daqui chorando. Ele chorou. Tem uma gravação aqui na Jovem Pan, ele chorando. O cara da torcida encheu o saco dele. Então isso aí a torcida de São Paulo não aprendeu a respeitar. São Paulo deve o que consegue, o pouco que consegue nos últimos anos, aos garotos da base. Mas não é só o São Paulo, né, Flávio? Isso aí, eu lembro da torcida do Flamengo como pegava no pé do Adriano. Nossa, o Adriano no Flamengo... Eu acho que igual o Santos ninguém faz. Igual o Santos é espetacular. O Santos, ele lança os moleques, eles enchem o saco pra botar os moleques e tal. O Corinthians teve uma época que respeitava muito, agora o Corinthians não tem mais base, né? Agora ele terceirizou, quarteirizou, quintorizou. Não tem jogador do Corinthians da base. O Palmeiras estão pegando mais do pé do Hendrick do que deveriam, mas o Palmeiras também não tem tradição de base. A verdade é que o Flamengo, eu não acompanho o Flamengo como você, eu imaginava que eles dessem apoio, porque o Flamengo... Recentemente deu muito. Mas é isso que eu falo, dá apoio quando tá ganhando.
Porque O grande Vinícius Júnior e o Paquetá foram dois que receberam muito apoio. O Flamengo ainda não conquistava tanto título grande na time época. do Flamengo, da história, o time do Zico, Sim. era praticamente o time da base. Nossa né? Senhora. Quer dizer, tinha um goleiro que não era, mas a maioria... Craque o Flamengo faz em casa, tinha até o Exatamente ditado, isso. né? Fluminense costuma trabalhar muito bem garoto da base. Depois ele vende e o Flamengo compra de volta. Mas eles costumam trabalhar bem. Então isso aí é uma questão de inteligência. Não é que você não vai revelar craque na base. Eventualmente você vai. Mas você vai complementar o seu elenco com jogadores de bom nível trabalhando na base. Né? Você não pode gastar dinheiro com jogador médio. Times desse porte, com esse número de torcedores, o craque acontece ou não. Isso depende muito de sorte, de uma série de fatores. Mas você tem que ter a base como o seu ponto de referência. Você vai fazer a base do seu time com jogadores oriundos das suas canteiras, né? Como falam os espanhóis. Outro dia eu até enfim, brinquei aqui que falei que eu sou pão duro em relação a isso, porque realmente sou contra o time sair comprando à vontade. Vai pro mercado para contratar jogador médio. O Corinthians contratou uns 10 aí, vê, o Júnior Moraes, Flávio, por exemplo. Se a base do Corinthians não fizer um cara do nível do Júnior Moraes, o Jordan Cafu, para que contratar? Gastar dinheiro com esse padrão de jogador, né? Então, se é para trazer um jogador bom, que seja a solução definitiva, tudo bem. Por exemplo, Flamengo, eu continuo estranhando o fato do Vitor Hugo jogar pouco. O Vitor Hugo ano passado apareceu muito bem, e esse ano, em algumas vezes, também. Agora, por que agora o Flamengo insiste para o mercado contratar mais um monte de gente e o Vitor Hugo não tem assim a sequência? Flávio, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Veja a base assim, contratar jogador contratar não. Funcionar como um respaldo de jogadores de nível médio. Eventualmente, quando aparece um craque, usar o que pode, depois vender, fazer grana e continuar repondo a base. E para você investir, tem que ser um jogador realmente que vai desequilibrar. Jogador específico e tal. Mas aí tem esquema de empresário e tal, tem que fazer muito rolo, tem que contratar muita gente. Aí já é outra coisa. Mas o certo é isso. Ó, né? pra gente ter uma ideia da sequência do Dorival, a última maior sequência invicta do São Paulo foi com o Rogério Ceni no ano passado, entre abril e junho. Ou seja, é bom a gente deixar claro, devem ter jogos aí do Campeonato Paulista. Sim. Né? Não, que são tinha, jogos não. mais. Não? Dessa sequência do Rogério? Não tinha. Então, também uma sequência provavelmente mais difícil. Sul-Americana. Ele ficou 15 jogos. Ele ficou 15 jogos sem perder. Só que, nesses 15 jogos, foram 7 vitórias e 8 empates. Sim. Ou seja, o Dorival já tem 7 vitórias. Pode ser que ele passe já no número de vitórias. Sim. Qual é o próximo jogo do São Paulo, Bruno? O próximo jogo é o Sport na Copa do Brasil, no Morumbi, depois Grêmio em Porto Alegre. Então, o Sport no Morumbi deve vitória, ganhar. provavelmente, é favorito. Ou pelo menos não perde. Deve ganhar. O São Paulo, a última vez que o São Paulo teve um técnico que estreou e ficou 10 jogos sem perder, o Dorival hoje foi para 11. Foi o Muricy Ramalho ainda no século passado. Olha só. A última participação foi em 1996, né? 90, por aí. Não foi a presença do Muricy já aqui nos anos 2000, não. Foi uma das vezes que ele entrou, nos anos 90, ele chegou a fazer 10 jogos sem perder. Ele ganhou aquela Comebol com o Expressinho em 94, o Tele até 95, acho que depois foi ele. O Muricy assumiu em 96, o Tele se afastou, aí ele ficou alguns meses, aí veio o Parreira e depois ele voltou em 97. Eu acho que quando ele ficou, ou foi em 97 ou foi quando ele assumiu nesse período. Ficou 10 jogos sem perder. O São Paulo... Ó, a gente tá de volta, hein, pra Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode falar, Piperno. Não, que o São Paulo tem uma outra coisa importante. São Paulo, com essa sequência que fez agora, São Paulo vai ter uma condição invejável de gestão de elenco daqui para mais ou menos um mês. Por quê? Porque enquanto todo mundo vai ter que poupar aqui, economizar jogador ali, porque agora vai ter Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores em sequência, São Paulo já está praticamente classificado da Copa do Brasil, então ele pode poupar. Aí ele pode priorizar o jogo contra o Grêmio na semana que vem. Depois ele pode poupar de novo, porque ele está bem na Sul-Americana. E aí, acho que é contra o Palmeiras. Então, olha, veja, São Paulo. Acho que até o Sport vai poupar nesse jogo. Sim, muito possível, né? Então o São Paulo. Vai fazer 3 gols aqui. Essa São semana Paulo vai ter essa folga aí. Essa semana ele trocou, teve uma viagem muito longa para Venezuela, mas ele trocou 8 do Vasco pro jogo do Puerto Cabello e hoje trocou 8 de novo do Puerto Cabello pro Goiás, né? Essa próxima semana a gente vai fazer a mesma coisa. Contra o Sport vai trocar quase meio time ou até mais.
É, porque depois ganhou joga fora de casa, né? Sim. 2-0 fora de casa. E depois com o Grêmio em Porto Alegre vai com os melhores. O Sport meio que já jogou a toalha também. Mas O eu. Sport tá priorizando Série B, ele precisa subir. Sim. Então. E aí, 2-0, não sei se eles vão vir. Mas tem aquela situação também, né? Não pode pagar mico. Porque uma virada do Sport é mico. Vergonha. Não, Também não dá pra ir todo reserva. Eu acho que tem que ser um time misto ali. Mas o Sport, acho que o próprio Sport já não vem com Uma vantagem é confortável. E assim, isso vai permitir o São Paulo dar prioridade àquilo que de fato é importante daqui para um mês, que é o Campeonato Brasileiro. Agora, por exemplo, Fla-Flu. Vão se pegar agora, então não vai dar para jogar com o time completo toda hora. Cruzeiro e Grêmio. Não vai dar para jogar com o time completo o tempo todo. O São Paulo vai poder poupar. O que o Dorival falou no último jogo, depois do jogo Porto Cabedelo, ele falou que ele ia receber alguns reforços, que seriam os jogadores saindo do departamento médico. Ele tinha uns 12 ou 13 lá. E o Pato, né, que agora foi oficialmente contratado. Então ele vai ganhar, assim, uns 5, 6 jogadores a mais, que faz uma baita diferença. Né? O elenco limitado como o de São Paulo, ele vai ganhar esses jogadores, o pessoal que sai do departamento médico, e mais o Pato. Acho que vai ficar um elenco legal para fazer uma campanha razoável. Não pode vender muita ilusão, não vai brigar por título. Então isso aí é... Não, mas eu acho que brigar por Sul-Americana Sul-Americana dá. e Copa do Brasil, dá. Sim. Copa do Brasil, eu sei que é difícil, porque você tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Só que o São Paulo eliminou o Palmeiras no ano passado. Tudo bem, com polêmica de arbitragem. Copa do Brasil, improvável. Eu acho que a Sul-Americana, sim. Mas Copa do Brasil dá, Flávio. Dá. A gente já viu, Santo André já ganhou a Copa do Brasil. Paulista Jundiaí já ganhou a Copa do Brasil. Não estou comparando o São Paulo a esses times, mas o São Paulo tem uma tradição gigante. A Fiorentina fez agora a final de Copa da Itália. É isso. A Copa do Brasil dá. Vai depender de uma série de fatores. Eu acho que a Por isso que eu Sul-Americana... não largaria tanto o Sport assim, porque vai que o Sport faz um gol no começo do primeiro tempo. Eu sei que 2-0 é confortável, mas eu botaria um time misto. Me parece eu não ia com o time reservado, não. mais natural. A Copa do Brasil vai depender de sorteio, vai depender de uma série de fatores. Pode dar, claro que pode. Mas a Sul-Americana é mais natural. O nível dos times são níveis compatíveis com o que o São Paulo tem. Não é pior que ninguém na Sul-Americana. Mesmo os que vão sair da Libertadores vão para a Sul-Americana, dificilmente vai aparecer algum time lá que você diz, isso aí vai massacrar o São Paulo. Não tem. Né? Pode ir o Corinthians. O Corinthians é do mesmo nível de São Paulo, até pior. Né? Até pior. Talvez o River, se ele continuar vacilando. Mas também... o River tomou uma sacolada do Fluminense aí que a gente nem sabe direito se é o mesmo River, né? A Copa do Brasil depende do caminho. O sorteio das oitavas foi bom, pegou o Sport, vai passar. Pode pegar um sorteio de quartas bom, vai indo. O mata-mata ele permite isso, né? O brasileiro ele é mais complicado que é um campeonato de muitos jogos, né? Você tem que ter uma regularidade, então é um campeonato mais difícil de brigar. Ano passado estava início de brasileiro mais ou menos assim, ganhando em casa, empatando fora. Depois, quando acumulou tudo, começou a ter problema. Começou a tropeçar em casa, começou a perder fora. Aí teve problema. Nas Copas dá para ir. Na Sul-Americana não tem ninguém melhor que o São Paulo, não. Como chegou na final ano passado. É exatamente o que eu acho. Eu acho que não tem ninguém melhor que o São Paulo na Sul-Americana. Não tem. No ano passado chegou na decisão. Você chega na final, você pode ganhar. Pode vir da Libertadores, né? Então, a não ser que a altura o Flamengo perde pro Racing. E perno, vai, pá. Tá bom. Acho que o Flamengo não vai passar na Libertadores. Não, eu acho que vai, mas eu tô dizendo o seguinte, e se perde pro Racing? Se jogar a bola que jogou... Olha, aí não dá. Mas ser eliminado na primeira fase da Libertadores, aí meu amigo demite até o Jesus. Mas se jogar a bola que jogou hoje, corre risco, sim. Não, foi patético. Exato.